Só de lembrar de Paquetá já me dá uma saudade, né? Uma vontade de poder estar aí. Quantos momentos felizes já passei por aí. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, os amigos do SEIP. Trago o abraço fraterno dos amigos aqui da casa de Eurípides Barçanufo e também do SEV, que é o Culto Espírita Virtual Independente, que nós começamos no primeiro dia de quarentena e já há 157 dias a gente se encontra para trocar experiências, para conversar, para falar um pouco da Boa Nova, né? E é o momento disso, da gente ir se sustentando uns com os outros, lado a lado, né? Que a gente nessa noite possa ser inspirado, que os nossos lares possam ser invadidos pelas boas vibrações, pelas energias dos bons amigos espirituais, né? Então vamos dar início a algumas reflexões que eu trouxe para a gente não terminar hoje, mas só para a gente começar, né? O início da nossa conversa, a gente começar a pensar sobre esse assunto que, ao meu ver, é muito importante. Então, a ideia de falar sobre a importância da educação moral infanto-juvenil, né? O que seria educação moral infanto-juvenil e por que eu usei esse termo e não um outro termo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou esperar subir aqui o PowerPoint para nossa tela. Aí, obrigado, show. Então, para a gente poder começar a refletir sobre o que seria a educação moral infanto-juvenil. Muitas vezes a gente conhece, mas tem uma diferença de nomenclatura. A gente vai começar a tentar pensar nesse assunto. Bom, educação moral ou evangelização? De pronto, eu já queria dizer o seguinte. Na prática, a nomenclatura pouco importa. Né? O que importa é a prática, é a ação, é como a gente dirige esse trabalho que é de todos nós. Mas eu trouxe aqui só uma reflexão sobre dois fatos que a gente às vezes desconhece ou que a gente esquece. Né? Então, o primeiro, vamos falar sobre educar. O que é educar? Educar é oferecer a alguém o necessário para que esta pessoa consiga desenvolver plenamente a sua personalidade. Então, educar é fornecer um conjunto de ferramentas para que essa pessoa, a partir destas ferramentas, possa construir o seu próprio caminho. E aí tem uma coisa muito interessante. Se eu tenho as ferramentas, não importa onde eu estou. Não importa em que cenário eu vivo. Não importa para que país eu vou, ou para se eu quiser ir para uma outra religião, para uma outra crença, isso não faz a menor diferença. Porque a partir do momento que eu tenho as ferramentas, eu posso estar em qualquer ambiente, que a partir dessas ferramentas, elas vão ser a base da construção do meu caminhar. Por isso que educar é um termo que é muito importante que a gente perceba e que a gente comece a praticar a questão de educar moralmente, né? Oferecendo esse necessário, instrumentalizando o nosso próximo e a nós mesmos, né? Através da autoeducação. Então esse seria o conceito do dicionário da questão de educar. Ok. E evangelizar? Evangelizar, pelo termo do dicionário, é pregar o evangelho, sobretudo em país de missões, é catequizar. Perceba que existe uma diferença muito grande. Quando eu educo, eu forneço as ferramentas para que essa pessoa, esse jovem, essa criança ou esse adulto, ele possa construir a sua caminhada. Tá? A partir da sua própria percepção de mundo, a partir das suas próprias conclusões. Porque quando eu sou educado, quando eu recebi educação, a minha visão de mundo vai ser baseada naquela educação, vai ser baseada naqueles princípios que eu recebi. Tá? E que eu concluí serem os princípios ideais, porque o processo de educação passa por isso, passa pelo educando identificar que aquelas ferramentas são importantes, né? E é claro que isso vai depender de muita tentativa e erro, então a gente às vezes vai sair um pouco desse caminhar para poder testar um pouco se aquelas ferramentas estão certas, né? Agora, evangelizar já é um processo completamente diferente.
ele fala sobre pregar o evangelho. Pregar o evangelho é como aconteceu no Brasil quando dada a invasão dos europeus. A ideia não era educar, não era fornecer ferramentas, era sim engessar aquelas pessoas a partir de um conjunto de crenças e dogmas que fizesse com que essas pessoas seguissem determinadas normas, né? Se cumprissem com um determinado número de responsabilidades, não porque entendiam que aquilo era necessário, mas pura e simplesmente porque sabiam que Deus estava olhando para elas. E que se por um acaso elas fugissem ao evangelho, elas seriam destinadas a queimar eternamente no fogo do inferno. Percebe? Então essas pessoas elas não faziam as coisas que deveriam fazer porque entendiam isso, porque tinham transformado seus espíritos. Elas faziam porque elas estavam sendo oprimidas àquilo. É aquela questão de uma crença cega. Eu cumpro porque um determinado sacerdote me disse que eu devo cumprir, eu cumpro porque as escrituras dizem que eu devo cumprir. Mas por que eu cumpro, eu não sei. É por isso que a gente pode partir do pressuposto que ambiente de educação moral, ambiente de casa espírita, que deveria ser um dos ambientes de educação moral, não é ambiente para a gente dizer que esses assuntos a gente não trata aqui. Porque, veja, todos os assuntos são tratados dentro de um ambiente de educação moral. Porque se eu não posso conversar com você, que é meu amigo, se eu não posso conversar junto ao meu ambiente da minha crença sobre um determinado assunto X, Y ou Z, eu vou buscar essas informações em outros lugares. E qual é a garantia de que quem vai me passar essas informações é confiável? E que vai me passar as informações de forma correta. Por isso que a educação moral, ela passa por oferecer instrumentos. Não é dizer que isso você não pode fazer, isso você não pode falar, você não pode sentar assim, você não pode agir assim, porque eu posso até, em respeito àquela autoridade, cumprir. Só que eu não vou me transformar. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou voltar a cometer um erro, se é que aquela ação ela é um erro. E é muito comum a gente observar, dentro do ambiente da casa espírita, a gente dizer que determinados assuntos não devem ser discutidos. É muito comum a gente perceber dentro dos nossos lares que muitos assuntos são um tabu. E isso, além de estar em desalinho com a ideia de educação moral, está completamente fora de direção da própria ideia de espiritismo. Porque o espiritismo ele é uma filosofia. E a filosofia tende a refletir sobre o mundo, sobre nós mesmos. Né? Se eu digo para aquele jovem, para aquela criança, que diferente de outros tempos, tinha que confiar no que eu falo, hoje ele tem acesso a todo tipo de informação. Então, quando eu entro, por exemplo, como a nossa amiga Selma disse no início, eu sou professor. Quando eu entro em sala de aula, eu não sou mais o dono de todo o conhecimento. Eu sou só um mediador do conhecimento. Se por um acaso aquele jovem me fizer uma pergunta e eu não souber responder, ou eu me negar a responder e debater aquele assunto com ele, ele pega aí Google e chama o Google, e o Google vai oferecer milhares de possibilidades de discutir aquele assunto. Percebam? Ele vai ter acesso às informações de qualquer jeito. Então, por que não conversar, criar instrumentos, fazer com que esta pessoa chegue por si mesma às suas conclusões? Vamos lembrar Hippolyte Léon Denisard Rivail, o grande Allan Kardec? Quando alguém vinha criticar o espiritismo, ele perguntava: mas você já leu o Livro dos Espíritos? Ah, não, eu nunca li, mas eu sei que é errado. Né? Eu nunca li, não comi, mas eu sei que não gosto. E aí, o que ele fazia? Ele presenteava essa pessoa com o Livro dos Espíritos e falava: leia. E todas as questões que você tiver, todos os erros que você perceber que existem, venha conversar comigo. Ou seja, ele não dizia para aquela pessoa que ali tinha a verdade, toda a verdade, nada mais além da verdade. Ele dava a oportunidade para que a pessoa pudesse analisar aquele material, ou seja, se encher de instrumentos,
E a partir desse instrumento, a pessoa concordar ou discordar daqueles elementos. É óbvio que poucas pessoas retornavam para conversar, porque muitas das pessoas, através da bela estrutura pedagógica que está no livro, a bela estrutura didática que tem na obra de Kardec junto aos espíritos, essas pessoas se davam por satisfeitas. Né? Então, um ponto inicial é que a gente precisa educar moralmente. A gente precisa ter isso como princípio. E não tem problema, eu vou ter que mudar o nome aqui, como é que a gente faz na casa espírita? Lógico que não. A gente pode continuar evangelizando, dizendo como nome, mas que a gente tenha o sentimento de educar moralmente. Os alunos na escola, eles já não aguentam mais ficar dentro de uma sala fechada durante 1, 2, 3 horas, um olhando para a nuca do outro, ouvindo falar sobre matéria XYZ, né? Durante um determinado período, só consumindo conteúdo sem interagir com aquele conteúdo de alguma forma, né? E isso vale ponto. Isso é obrigação para a vida dele futura. Isso vai refletir nos estudos futuros, no trabalho, né? Como é que a gente pode querer implantar esse mesmo modelo de catequização de escola, parecendo até as catequizações que eram feitas durante o período colonial no Brasil, ainda hoje nos nossos ambientes de evangelização? Como é que a gente pode botar todo mundo naquela salinha fechada e pegar ali aquele textinho e ficar tentando inserir aquilo na cabeça das pessoas? E eu não estou aqui dizendo que esse tipo de trabalho não é importante, porque a maioria de nós foi evangelizada através desse processo. Mas o que a gente precisa entender é que as gerações estão se transformando. Que novas gerações, com novas cargas de conhecimento, com um grande potencial de entendimento e de inteligência estão chegando, e também com grandes necessidades de serem direcionadas, de serem instrumentalizadas para tomarem os seus caminhos, para poderem cumprir com as suas missões. Então nós precisamos nos transformar. O evangelizador, ele precisa se transformar. O dirigente da casa espírita precisa se transformar. É hora de entender que os jovens e as crianças não são mais o futuro da casa espírita, eles são o presente da casa espírita. Eles precisam participar da construção da casa espírita efetivamente. Os pais, eles precisam se transformar para poder acolher essa juventude, porque nós, pais, assumimos uma responsabilidade junto a eles e junto à espiritualidade. E a sociedade inteira precisa entender e ajudar no processo de educação moral dos nossos jovens, das nossas crianças e também dos nossos adultos. Porque, enquanto sociedade, entendendo que é nosso papel educar estas pessoas, esses espíritos, todo o nosso planeta irá melhorar. Vamos então dar prosseguimento para trazer alguns dos nossos amigos espirituais para o nosso debate. Vamos lá. A nossa querida Meimei, né, após 100 anos da implantação da evangelização de espíritos pela FEB, ela vai nos dizer o seguinte: como mecanismo de reflexão e de autoavaliação, observamos que os nossos equívocos do passado retornam no presente. Né? Então, tudo aquilo que a gente fez de errado lá no passado, retorna agora no presente. Muitas das vezes, nós éramos os jesuítas do tempo passado. E agora tivemos a oportunidade de ser evangelizadores novamente. E a gente continua, muitas vezes, correndo no mesmo erro, no mesmo equívoco do passado. Então a gente precisa se alertar para isso. Não é um momento de desespero, é um momento só de a gente se alertar. Né? Clamando por quitação das dívidas contraídas perante as leis divinas. Né? Não nos enganemos quando a cobrança chega, delineia-se o momento propício para reparar as falhas, corrigir decisões, reajustar o caminho. Conscientes da manifestação da lei de causa e efeito, como espíritas já detemos a compreensão de que, atenção, é preciso sair da superfície e querer apenas fazer algo de bom, mas mergulhar na firme decisão de vivenciar a mensagem do Evangelho, garantindo compromisso com o amor, o elemento que fornece equilíbrio espiritual em qualquer situação. Muitas das vezes nós entendemos o Evangelho de forma muito superficial. Muitas das vezes a gente acha que eu faço a caridade porque eu sei que se eu faço a caridade eu vou ter uma vida melhor,
vou ter um futuro espiritual melhor, Deus vai me ajudar mais, ou eu vou começar a colocar o meu tijolinho em nosso lar. Meus amigos, eu sinto dizer, mas pela definição do século XIX e da França do século XIX que Kardec usa, caridade não é isso. Caridade é todo o bem que eu faço sem pretensão nenhuma de retorno, né? Então a gente precisa entender que o nosso processo de construção precisa sair dessa superficialidade de fazer o bem só para poder estar bem dentro daquele processo. Eu preciso mergulhar no Evangelho. Eu preciso entender o que o Evangelho nos traz. Eu preciso entender o que Jesus Cristo queria nos dizer, por exemplo. O que Kardec queria nos dizer. Para que senão a gente fica, como diria minha avó, chovendo no molhado, mantendo aquelas mesmas percepções, aqueles mesmos costumes, aqueles mesmos dogmas, e a gente não se aprofunda na essência. A gente não entende a essência. E não foi justamente isso que Allan Kardec fez quando pegou e construiu o Evangelho segundo o Espiritismo? Pegar a essência do que Jesus passava e transformar, através da orientação dos espíritos, aquilo para uma linguagem atual. A gente quer que crianças de 7, 8 anos, 9 anos, 16 anos falem hoje igual Kardec falava no século XIX. Mas vamos pensar, será que Kardec, se hoje ele estivesse encarnado, ele falaria igual naquele tempo? Se a gente analisar os textos de Kardec em comparado com os textos de outros escritores daquela época, inclusive os textos dele quanto professor Rivaio, a gente vai perceber que a linguagem utilizada na codificação é uma linguagem muito mais simples, muito mais de fácil acesso do que usava-se na época. Ou seja, era Kardec tentando adaptar o seu modo de se expressar para que aquilo ficasse mais simples a todas as pessoas. E por que hoje a gente quer transformar o processo de educação moral de evangelização em um processo daquele tempo? Querendo que os nossos jovens entendam através daquelas tecnologias, daquelas ferramentas, daqueles meios que eram utilizados naquela época. Kardec utilizava todas as ferramentas tecnológicas de seu tempo. E se hoje ele estivesse conectado, estaria aqui com a gente no SEIP, através de uma transmissão online pela internet, ele estaria no Instagram, ele estaria no Facebook, ele estaria no Twitter, ele estaria nos meios de comunicação mais amplos, acessando a todo tipo de pessoa. Sigamos. Seguindo aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3 e 4. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso, é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que o tomou como da humildade. Mais à frente ele diz o seguinte: a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seu instinto se conservam amodorrados, ou seja, adormecidos, né? Ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e fazê-lo progredir. O que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais, ou seja, a todos nós. Enquanto esse espírito ele está na fase infantil, infanto-juvenil, é o momento propício para a gente começar a fornecer as ferramentas para que ele construa o próprio caminho. Porque construir o caminho por ele eu não posso. Eu posso fazer o melhor por qualquer um, mas eu não posso construir o caminho do outro. Nem do meu filho. Nem do meu filho. Eu posso ser o pai mais controlador do mundo. Eu não construirei o caminho dele. Isso é uma ilusão que a gente tem. Então eu preciso fazer o quê? Instrumentalizá-lo. Para que ele saiba o caminho que ele deve seguir. Né? E é na infância, através dessa imagem de simplicidade e humildade que a criança vai ter, que aquele espírito que tem uma história enorme, né? que tem ideias próprias, que tem vontades próprias,
mas que essas ideias estão amortecidas, adormecidas, é o momento da gente começar a mostrar outras possibilidades, porque ele estará como uma esponja, mais disposto a absorver essas possibilidades. Ah, mas Lúcio, peraí, só um instantinho. Mas Lúcio, e agora meu filho já tem 18 anos, o que eu posso fazer? Existe tempo? Existe tempo. Todo o tempo. Meu filho tem 99 anos. Tem tempo? Tem tempo. Tem tempo. Os bons espíritos, eles nos dizem que até o último momento existe possibilidade. Então que a gente possa aproveitar todas essas possibilidades. É claro que na juventude fica mais fácil, né? Para todos nós aprender na juventude é mais fácil. Mas todo tempo é tempo de aprender, é tempo de ajudar a ensinar. Seguindo mais à frente, aqui no livro Pelos Caminhos da Evangelização, que está disponível no site da FEB para download gratuitamente, né, da Cecília Rocha, ela fala o seguinte: do ponto de vista espírita, a educação não começa no berço nem termina no túmulo. Isso aí tem que estar claro para a gente, né? Aquele espírito, ele já tem toda uma formação milenar. Ele já aprendeu muito antes de encarnar e ele vai aprender muito depois que ele desencarnar, né? Então não começa no berço e nem termina no túmulo. Mas acontece ao nascimento e sucede a morte antecede ao nascimento e sucede a morte do corpo físico. É a ação constante, ininterrupta, que ajuda a modificar os seres, auxiliando-nos na escalada evolutiva, rumo à perfeição, na esteira infinita do tempo. Porque todos nós seremos perfeitos, né? E todos nós iremos nesse caminho. A doutrina espírita, ela fornece a cada um de nós um manual que facilita chegar até lá. Não só a doutrina espírita, toda a religião. Toda a religião. Né? Eu vejo alguns pais, às vezes, falarem assim: criei meu filho desde da barriga na casa espírita. Ele ficou com 18 anos e ele foi para outra religião. E aí a gente tem que se perguntar: fornecemos a ele as ferramentas? Se eu forneci a ele as ferramentas, não há por que me preocupar. Não há motivo para me preocupar. Porque todas as religiões transformam moralmente as pessoas para o bem. Se não transforma, é porque nós não entendemos o sentido da religião. Nós não entendemos os preceitos que ali estão sendo passados, as ideias. E não é só o evangelho de Jesus. Tantas religiões que não são cristãs passam boas ideias de futuro melhor, ideias de bom agir com o próximo, ideias da caridade, né? Então que a gente possa fornecer as ferramentas para que esses espíritos possam chegar de forma mais acelerada à perfeição que a gente tanto almeja, tá? Seguindo, Meimei volta para dizer o seguinte: milhares de espíritos endividados retornam às lides da vida física, confiantes de que serão amparados pela bondade do coração humano. Surgirão na vida de cada um vestidos de roupagem de criança que imploram para não sofrerem ou provocarem qualquer tipo de abuso e trauma, condição que lhe inviabilizam o planejamento reencarnatório. Porque nós fizemos o nosso planejamento, a maioria de nós que teve a possibilidade, fez parte do planejamento reencarnatório. Todos nós fizemos. Só que a gente não lembra, né? A gente não lembra. Então, quando a gente reencarna, a gente está clamando por uma oportunidade de alguém ajudar a gente a lembrar. E é isso que a educação moral vai gerar. Ela vai gerar aquela orientação. Olha, esse caminho não é muito adequado. Aquela lembrança. Lembra que você fez uma promessa? Né? É isso que a educação moral vai fazer. Você lembra que você já incorreu nesses erros em outras oportunidades? Eu vivi durante muitos anos, a minha infância, nasci dentro de uma casa espírita praticamente, e vivi muito tempo. Na minha adolescência, eu tive um tempo que eu me afastei da casa espírita. E isso é normal, né? E durante esse período, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de curtir a vida, e curtir a vida de diversas formas. E muitas das vezes, próximo a cometer atos que eu poderia me arrepender depois, me vinham as lembranças da evangelização que eu tive com 3, 4 anos. Aquele sinal de alerta que dizia assim: pô, você sabe que isso daí não vai dar certo. Você sabe que isso não vai ser legal para você.
Então, às vezes a gente está ali falando com o nosso filho ou com o nosso evangelizando e a criança está assim, ó. Mas aí a gente fala, poxa, não está prestando atenção no que eu estou falando. Está. E aí daí a 10, 15, 20, 30 anos, aqueles conhecimentos que foram plantados, aquelas ferramentas que foram entregues àquele espírito vão servir para que ele possa tomar as decisões corretas. Meimei fala sobre os espíritos sofredores, né? Mas vamos falar um pouquinho diferente também? Imagina só, há pouco tempo a gente tomou conhecimento de que Emmanuel, né, reencarnou. Imagina só se Emmanuel for seu filho, ou se todos os outros espíritos do mesmo patamar, ou patamares até mais avançados do que o de Emmanuel, for o meu filho, for o seu filho, for o filho do outro, foi aquela criança que entrou na evangelização. Com certeza ele tem uma grande missão para desempenhar aqui. E a minha missão qual é? É permitir com que esse espírito realize a sua missão. Seja ele um sofredor buscando alçar voos mais altos, seja ele um missionário de alta elevação espiritual que está aqui para alavancar, nós, como sociedade, como pais, como evangelizadores, como amigos, temos a obrigação de permitir com que ele tenha acesso às ferramentas necessárias para realizar a sua tarefa. Meimei continua dizendo que é preciso, então, não se deixarem levar pelas aparências, encaminhando tais espíritos à segura orientação moral do Evangelho desde a idade precoce, a fim de auxiliá-los na própria melhoria espiritual. E aí eu falei um pouco mais anteriormente, e eu não quero que minha fala seja deturpada. Eu disse que chegou numa certa idade, aquela criança, aquele jovem resolveu ir para uma outra crença. Ok, tudo bem. Só que perceba, enquanto nós somos responsáveis por aquele espírito, nós devemos levar aquele espírito para a religião que nós fazemos parte. Tá? Nós temos a obrigação. Eu já ouvi relatos de certos pais dizendo assim, não, quando meu filho chegar à maioridade, ou quando ele tiver idade para isso, ele vai decidir qual religião ele quer ir. E aí, amigos, eu sinto dizer, complica. Não é tarde não, mas complica. Complica muito. Porque toda aquela base que ele receberia desde cedo, ele não vai ter. Todos aqueles acessos a essas informações de evangelho, essas orientações morais, ele não vai ter acesso. Ele só vai ter acesso quando ele for mais velho, se ele tiver. Então, desde a tenridade, nós temos que direcionar os nossos jovens, as nossas crianças, para a casa espírita, para o culto do evangelho no lar. É fundamental. E não só direcionar, mas fazer com que eles participem. Pegar desde cedo, você vai ler o livrinho aqui no Evangelho, hoje você vai fazer a prece. Isso é fundamental. Fazer com que eles participem, que eles construam isso. Porque eu era uma criança que ajudava no culto quando minha mãe era responsável pelo culto. Hoje em dia, meu filho de 6 anos, ele participa, ele lê, ele faz a prece, ele traz a água, porque é importante que ele entenda a participação dele nesse processo. E eles vão relutar. Porque eu relutava, todo mundo vai relutar, tá? Mas é importante que a gente insista, que a gente persevere. Seguindo mais um pouquinho à frente, aqui a entrevista com Viana Carvalho, né? Ele vai dizer, isso lá em 2007, 30 anos da campanha permanente de evangelização da FEB, ele vai dizer o seguinte: a reencarnação tem por objetivo essencial desenvolver as aptidões adormecidas no ser, trabalhando-lhe os valores ético-morais que lhe devem constituir segurança para os enfrentamentos da evolução. Então, a reencarnação é a hora da gente reorganizar a casa, da gente poder pegar as nossas aptidões que estão adormecidas e associá-las às ideias morais, às construções morais da nossa vida. Isso é fundamental. E é nosso papel fortalecer esse processo. Nosso querido Leon Denis vai dizer que é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. E aí tem um processo que é importante que a gente reflita muito sobre ele. E eu já peço desculpa porque aqui vai uma reflexão que pode não agradar a todos. Eu canso de ouvir milhões e milhões e milhões e milhões de palestras
falando sobre o mundo de regeneração. Vamos para o mundo de regeneração. Como comprar o seu ingresso para o mundo de regeneração? Amigos, esqueçam. A regeneração não é problema nosso. Isso não é problema nosso. O problema nosso é a evolução dos moradores dessa nave espacial que a gente vive, chamada planeta Terra. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa responsabilidade. Não vai haver regeneração, não tão logo, se nós não transformarmos o nosso planetinha. Os habitantes que aqui estão. Jesus não vai vir aqui e passar o ponto para a regeneração enquanto nós não mostrarmos o interesse na verdadeira regeneração. Vamos parar com essa ilusão. É através da transformação de nós, moradores dessa casa, que essa casa vai começar a se iluminar. E é claro, quando a maioria de nós estivermos transformados, moralmente educados e abertos a essa regeneração, aí o nosso planeta vai regenerar. E aqueles que não conseguirem se adaptar, obviamente, vão ser direcionados para outras casas, que muitas das vezes é falado de forma dogmática também. Ó, se você não regenerar, você vai para um mundo terrível. Sabe? A gente deve pensar com mais calma com relação a isso. Nosso papel é educar moralmente. A regeneração é algo que vai acontecer de forma natural. Vamos gastar tempo com o que nós precisamos gastar tempo, que é a transformação. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Eu quero um planeta novo? Eu tenho que ter homens novos. Quem é a sociedade? Eu sou a sociedade. A gente fala da sociedade como se fosse alguma coisa que estivesse lá fora, né? Não, a sociedade sou eu, é você. Somos todos nós. Então, se a gente quer um mundo novo, né, a gente precisa transformar esse mundo. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar assim, ah, não, porque o brasileiro ele é muito mal educado. Mas quem é o brasileiro? Tem um cara chamado O Brasileiro? Não sei. Porque para mim, até onde eu sei, brasileiros somos nós. Então, se eu digo que o brasileiro é mal educado, nós somos mal educados. E para mim é uma vergonha saber que nós somos mal educados. E aí não é o brasileiro que é mal educado, somos nós. Nós. Então a gente pode sim transformar a nós mesmos. Sim, fazer com que no futuro breve o brasileiro não seja mais considerado mal educado. E é através da transformação do indivíduo. A educação, desde a infância, é importância capital. Às vezes a gente paga judô para os nossos filhos, às vezes a gente paga aula de inglês, a gente paga escolinha de futebol, a gente paga tudo isso, aquilo outro, celular da moda, e a gente não insere os nossos filhos no caminho do aprendizado moral. Como é que a gente vai transformar esse planeta? Existem coisas que os espíritos fazem, mas a nossa parte nenhum espírito vai fazer. Quando é que nós vamos arregaçar as mangas e fazer efetivamente o que é necessário para essa nova sociedade? E aí não é meu filho, não é seu filho, é o filho de todos. No Japão, uma criança ela sai para ir para a escola, uma criança de educação infantil, ela sai para ir para a escola sozinha. Todas as crianças fazem isso. Elas saem para ir para a escola sozinhas, sem medo de se desviarem, sem medo de serem abandonadas, de serem atacadas. E a partir do momento que aquela criança sai da porta de casa, todas as pessoas que estão em volta, elas acompanham aquela criança, protegem aquela criança durante todo o percurso. Sabe por quê? Porque na cultura japonesa entende-se que aquela criança ela é fruto de todos, é responsabilidade de todos. Então todos estão preocupados com que aquela criança consiga chegar na escola de forma adequada. Percebe como é que existe uma grande diferença nesse processo? Não é o filho do outro que é mal educado. É aquele jovem que também é meu filho, que também faz parte da nossa sociedade, que é meu irmão. Ele precisa ser educado. Então, como é que eu vou me educar para ajudá-lo no processo educativo dele? A gente precisa pensar nisso com muita seriedade. Seguindo, nosso querido Bezerra de Menezes, né? Psicografia de Júlio César Grande Ribeiro, vai falar o seguinte: considerando-se naturalmente a criança como um porvir
acenando-nos agora, ou seja, o futuro está nos acenando, é a criança. E o jovem, como o adulto de amanhã, né? Ou seja, eu já fui jovem há bem pouco tempo, hoje sou o adulto, em breve serei o idoso, sem graves comprometimentos espirituais. Sonegar-lhes a educação, as luzes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar em seus corações a excelência das lições do excelso mestre com vistas à transformação da sociedade terrestre para uma nova humanidade. Ou seja, se eu não quiser graves comprometimentos, eu não posso sonegar a esta criança, a este jovem, a educação moral, o acesso à sua transformação moral, né? Nossas responsabilidades são muito grandes. Mas eu não tenho filhos, mas a nossa responsabilidade é muito grande. Porque todos nós fazemos do processo, parte desse processo. Né? Seguindo. A nossa querida Meimei, mais um trechinho, ela vai dizer que enquanto o ser humano não aprender efetivamente conjugar o verbo amar e reconhecer-lhe como filho de Deus e irmãos uns dos outros, os seus propósitos existenciais estarão voltados para a expansão intelectual, em detrimento aos valores morais, que é aquilo que a gente estava falando, cursinho de inglês, curso de francês, etc, 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 mas para a evangelização ele disse que não queria ir, eu não levei. Né? Para que a humanidade alcance melhor patamar evolutivo, a educação deve associar inteligência e moralidade. É fundamental. É claro que eu devo oferecer uma boa educação para o meu filho, uma educação intelectual, é óbvio, mas essas duas asas elas precisam andar juntas. Moralidade que extrapola teologias, normas e dogmas religiosos, por se fundamentar em prática do bem, que analisa de forma reflexiva as consequências das próprias ações individuais e que adota como regra universal da convivência a milenar orientação recordada por Jesus: fazer ao outro o que gostaria que os outros vos fizessem. Né? Então perceba aqui, ó, um ponto importantíssimo. Moralidade que extrapola teologias, normas e dogmas religiosos. Dogmas religiosos é aquele ponto que a gente falava no início de que esse assunto não se fala na casa espírita. É dogma. É dogma. Todos os assuntos se debatem em todos os lugares. O ambiente da casa espírita é o ambiente onde o jovem, principalmente, ele tem que se sentir aberto a discutir sobre aqueles assuntos. Porque é ali que ele vai se abrir com pessoas que estão de confiança, com pessoas que estão efetivamente querendo auxiliá-lo na educação moral. Então que a gente possa se livrar desses dogmas, que a gente possa esquecer esses ditos que nós, em outros tempos, em outras crenças, usávamos, e que a gente possa efetivamente entender que aquilo ali é um espírito. É um espírito com seus anseios, com as suas dúvidas, e que nós não podemos nos furtar a responsabilidade de atendê-los. Né? Então que a gente libere esses dogmas. Vamos abrir as nossas mentes, e é por isso que é importante que o jovem não seja o espírita do futuro, e sim o espírita do presente. O jovem e a criança, ele é o espírita do presente, é a casa espírita de hoje. Aconselho até a quem tem filhos a assistir, por exemplo, Meninas Espíritas no YouTube. Né? É a menina bacana, ela debate todos os assuntos à luz do espiritismo, é jovem, pode ter algumas coisas que a gente não concorde muito bem do que ela fala, mas ela fala sobre todos os assuntos, ela está aberta à discussão. Existem vários outros canais muito interessantes, né? Spirit Talks no Instagram também é um outro acesso maravilhoso, fala sobre leis morais, fala sobre namoro, sobre todas essas questões que o jovem gostaria de falar e às vezes não tem coragem de falar em casa. Fala. Então, que a gente possa trazer isso para dentro da casa espírita, esse debate, essa conversa, né? Diferentes visões, eu concordo ou não concordo, mas eu aceito viver com você, diferente com a sua visão, sem problema nenhum. Essa é a construção.
Unidos em torno do ideal do bom entendimento mútuo, o indivíduo educado, intelecto e moralmente, se transforma em servidor da humanidade e em instrumento de Deus, contribuindo para que a fraternidade se estabeleça definitivamente no planeta. E isto só irá acontecer, olha só, já vimos lá atrás com Leon Denis, estamos vendo agora com Meimei. Isto só irá acontecer se a educação viabilizar a transformação íntima do espírito. A educação será considerada bem entendida e bem vivenciada se for capaz de educar integralmente o ser humano. Meus irmãos, quantas pessoas nós conhecemos, ou até nós mesmos, que sabemos todas as perguntas do Livro dos Espíritos de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, todas as perguntas, ou melhor, todos os itens da Gênese. E às vezes aquela pessoa, ela tem aquele conhecimento todo e aquele conhecimento não serve para nada, só para ela ostentar que ela conhece a doutrina espírita. Não, não conhece. Porque se conhecesse, saberia ler menos, decorar menos, perdão, porque a leitura é muito importante, mas saberia decorar menos e praticar um pouco mais. Então, isso só acontecerá se a educação viabilizar a transformação íntima do espírito. Se eu leio, estudo a doutrina espírita para saber, temos que repensar os nossos cursos nas nossas casas espíritas. Geralmente o curso na casa espírita é lugar de ouvir o outro, um só falar, o professor, né, o catequizador, e o restante fica calado. E quando a gente abre para um debate, alguém diz assim, olha, não dá tempo de falar sobre isso aqui no curso. Ou então, nosso tempo vai acabar, a gente não vai poder discutir esse assunto. Então, que curso que é esse? É só para chegar ali para poder ganhar um carimbo dizendo que eu fiz as obras? E como é que eu construo o conhecimento sobre aquele material? É através da conversa. Vem cá, meu irmão, olha só, você entendeu isso que eu entendi? Não, mas eu não concordo com a sua visão, mas aceito. Mas é interessante. Né? É importante que o que eu estudo impulsione a minha ação, me transforme, me coloque mais disposto a conversar com o outro, a trocar ideias e estar aberto ao contraditório. Senão, é só educação por educação, é só letramento sem a função de efetivamente ser tocado por uma poesia. Olha a Bezerra aí, ó. Nestes anos de transição que nos separam do novo milênio terrestre, olha quantos anos a gente já vem falando sobre isso, né? Por isso que eu digo que esse assunto é menos importante. É imprescindível abracemos, com empenho e afinco a tarefa de evangelização junto à alma infanto-juvenis, tão carente de amor e sabedoria, porém receptivas e propícias aos novos ensinamentos. E isto com a mesma ansiedade e presteza com que o agricultor cedo acorda para o arroteamento do solo, preparando a sementeira de suas esperanças para os abundantes meses de colheita pretendida. Assim, faz-se inadiável buscarmos os serviços que nos competem junto à evangelização da criança e do jovem, para que as comunidades terrestres edificadas em Jesus adentrem o terceiro milênio como alicerces ótimos de uma nova civilização que espelhe no mundo o reino de Deus. Essa nova civilização só vai espelhar no mundo o reino de Deus se essa educação for significativa. E se a gente não fugir do trabalho, como diz ali, ó, Bezerra que está dizendo, não sou eu não, hein? Que nos competem, faz-se inadiável buscarmos os serviços que nos competem. Ah, eu acabei de entrar na casa espírita, como é que eu vou trabalhar com evangelização? Se você entrar na evangelização com o pressuposto de que você sabe tudo de doutrina espírita e que vai ensinar aquela molecada, nem entra. Agora, se você consegue ser humilde o suficiente para entrar lá e aprender com aquela molecada, quando eu evangelizava 6, 7 anos, a gente às vezes preparava uma aula, quando a gente chegava lá, a molecada dava um banho na gente. A gente percebia que a gente não sabia nada do assunto. E que maravilhoso. E que rico. Aquele espírito não nasceu agora ali não, cara. Aquele espírito ali já vem muito antes, já estudou às vezes muito mais espiritismo do que eu. Então, por que ter a pretensão de ser o educador? Então, todos nós podemos participar da evangelização. A gente não sabe o que é correto, a gente não entende isso, a gente vai estudar, claro.
Mas todos nós podemos participar da evangelização. Agora, a gente também precisa mudar o nosso ideal, nosso perfil. Evangelizar não é um trabalho menor, pelo contrário, é um trabalho maior. Às vezes a gente bota a evangelização naquele cantinho lá, escondido. Ah, bota lá atrás porque a criança não faz barulho pra gente. Que valor nós estamos dando para a evangelização? Que ferramentas nós estamos dando para a evangelização? Ah, não, Lúcio, aqui na nossa casa não tem evangelização. Não, eu ouvi isso uma vez, eu perguntei, mas por que não tem evangelização aqui na casa? Não, não tem evangelização porque não tem criança. Ah, entendi. Olha, tem um ditado que é certo. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, o que a gente tem que fazer? Não tem evangelização na minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma evangelização. Ah, qual dia? No dia da sessão pública, no sábado, não interessa. Escolha um dia. E naquele dia, junte os trabalhadores da evangelização. 2, 3, 4. E vamos lá esperar as crianças chegarem. Os jovens. Não chegou ninguém. Abre o evangelho e vamos conversar. Abre o livro dos espíritos, vamos conversar. Abre o livro dos médios, vamos debater. Vamos educar nós mesmos. Com certeza, a espiritualidade irá direcionar as crianças que necessitam tanto de uma assistência para a nossa casa espírita, porque sabem que nós estamos fazendo um trabalho sério, sabem que nós estamos preparados para isso. Né? Lá na casa de Eurípides, com a pandemia, a evangelização parou durante um tempo. Hoje em dia, todas as quintas-feiras, às 20 horas, o meu filho entra através do celular, no Zoom, nosso celular, né? A gente cede, e ele é evangelizado, e participa, debate, conversa. Então, o trabalho está aí. As crianças estão sedentas pela oportunidade. Por que nós não fazemos? Por que nós não oferecemos efetivamente a oportunidade a elas, né? É imprescindível abracemos com empenho e afinco a tarefa de evangelização, junto às almas. Né? Elas estão receptivas e propícias a isso. E muitas das vezes falta o amor. Não é pouco comum nós, professores, recebemos alunos no final da aula que querem conversar com a gente porque não tem com quem conversar as suas dores. Alunos que estão depressivos. Alunos que estão pensando na possibilidade do suicídio. E aí nós, professores, muitas vezes como representamos ali uma autoridade que tem mais uma intimidade com carinho, né? E a gente, dentro da sala de aula, na escola, a gente executa esse papel. Essa criança está pedindo pelo amor de Deus, me dá uma luz, sabe, conversa comigo, me orienta, me diz o que eu devo fazer. E qual é o nosso papel? O que nós estamos fazendo? Né? Ah, aquela criança, aquela menina, ela quer ter relações sexuais com seu namorado. Não, mas na casa espírita nós não podemos falar sobre isso. Aí o que essa menina vai fazer? Ela vai buscar a orientação em outros lugares. Ela está ali, receptiva, propícia aos nossos ensinamentos. Mas a gente vira e mexe, se nega a poder auxiliar. Na nossa casa espírita, em todos os lugares que a gente habita. Né? Então a gente precisa estar atento a poder plantar a semente aonde sofre. Ser caridoso efetivamente, ouvindo aquela criança, aquele jovem, qual é a sua aflição? Qual é o problema? E sem o julgamento. Porque quem somos nós para julgar até mesmo uma criança? Principalmente uma criança. Né? Então que a gente possa ter amor à frente de qualquer coisa. Bezerra ainda diz que é notório, que a especialidade da tarefa não se compraz com improvisação descabida. Ah, não, chegando lá na hora a gente faz um teatrinho para eles, eles vão adorar. Ah, não precisa não, na hora eu penso alguma coisa para fazer. Evangelização não é quem cuida de criança enquanto o pai está na palestra pública. Evangelização é quem vai auxiliar na transformação daquele espírito para que ele possa alçar voos. Então não é possível fazer isso de forma improvisada. As aulas têm que ser treinadas, têm que ser escritas com antecedência, tem que ter um programa anual do que eu vou abordar, como que eu vou trabalhar, e a partir dali ir construindo os planos, entre aspas, de aula, que possam dar uma orientação, que possam ser o objeto que direcione a discussão, né? Um vídeo, uma música, uma conversa. É claro que isso vai ser maleável, ao longo do processo a gente vai mudando, mas eu tenho que saber o que vai acontecer minimamente ao longo da evangelização, então não dá para improvisar.
Tão logo a experiência aponte o melhor e mais rendoso, razão pela qual os servidores integrados na evangelização devem buscar continuamente atenção, atualização de conteúdos e procedimentos didático-pedagógicos. Não dá para ficar dando evangelização naquela salinha, naquela aulinha de catequese, minha gente. Não dá. Não dá. A molecada tá toda no celular, no tablet, no mundo veloz, agilidade, numa outra realidade. A gente quer ficar ali, sabe? Ah, vamos pintar um desenho. Tem um vídeo do Amigos da Luz maravilhoso, chama-se Evangelização. Depois assiste. Não, toma aqui, ó. Toma aqui Jesus, pinta Jesus. Gente, isso não é evangelizar. Isso não é. A gente tem que se atualizar, sabe? Procedimentos pedagógicos, didáticos. Existem livros espíritas maravilhosos, construídos por psicólogos, psicopedagogos, que associam a questão da educação, da pedagogia, com a pedagogia espírita, com a educação moral. Nós temos que nos atualizar. Nós temos que saber o que está acontecendo. Eu tenho que estar no mundo daquele jovem. Eu tenho que ouvir a música que ele ouve, eu tenho que ver o vídeo que ele vê, qual o desenho animado que você assiste. Eu tenho que estar naquele mundo. Porque eu só vou conseguir dialogar se eu estiver no mundo dele. Como é que eu vou querer que ele venha para o meu mundo? Ah, não, meu filho, aqui na evangelização nós só ouvimos Mozart. Meu querido, tá no mundo errado. Você está evangelizando da forma não muito adequada. Não, aqui nós só colocamos músicas harmônicas. Tem um monte de rock, soul, blues, espírita maneiro, sabe? Então, vamos usar dessas ferramentas. Vamos fazer o agito. Espírita dança, espírita canta, espírita é feliz. Nós somos felicidade. Vamos levar isso aos nossos jovens. Vamos sair daquele tempo lá do século XIX. O século XIX já passou, né? Ó, Meimei aí, ó. Precisamos agora, mais do que nunca, de menos teoria e mais sentimento. É menos teoria. Entenda, o que Bezerra fala é a gente se aperfeiçoar. A educação ali é menos teoria. Pouco importa se é a parte terceira do Livro dos Espíritos, questão tal, questão tal. Gente, isso pouco importa. Ah, qual é a definição de Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Isso aí a gente decora lá no início da evangelização. Não dá mais para fazer isso. A gente precisa de sentimento. Eu preciso tocar ao espírito. Eu preciso tocar ao espírito, oferecer a ferramenta a ele, chegar no coração. O que adianta eu só ouvir? Fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há salvação, mas aquilo não significa nada para mim. Né? O trabalhador da evangelização deve, pois, e sob quaisquer condições, refletir a mensagem do Senhor anteriormente citada. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Este é o nosso papel no mundo, conduzir as crianças a Jesus, a despeito das nossas imperfeições e das lutas e embates da humanidade, características do atraso moral que nos encontramos. Percebam? Então, nós somos imperfeitos. Nós somos. E essa é a beleza da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem sacerdote. Né? Às vezes a gente percebe idolatria. Ah, o médium tal. Ah, eu sou seguidor do médium tal. Então você não é espírita. Porque a doutrina espírita refuta idolatria. Né? Quer seguir alguém, segue Jesus. Porque isso aí a gente sabe que não tem erro. Lá no livro dos médiuns diz que todo médium tem suas derrapadas. Então não vamos seguir médiuns. Não é à toa que Kardec escondia o nome dos médiuns. Porque médium não é nada demais. Vamos parar com isso. Então, na doutrina espírita não existe sacerdote. Não, são pessoas imperfeitas como nós que aprendemos uns com os outros. Então, apesar de sermos imperfeitos, apesar de termos as nossas lutas, somos nós a ferramenta de crescimento de nós mesmos e desse planeta. Mãos à obra, meus irmãos. Mãos à obra. Opa, passei errado, passei para trás. Agora sim, passando para frente. E mais uma. Olha, essa história é muito interessante e eu queria que vocês pudessem refletir para a gente poder já encaminhando, a gente poder encaminhar o nosso debate de hoje, né? Aqui nós temos aqui a Selma, né, tá aqui comentando, dizendo que o importante é formarmos o homem de bem, é isso.
né? É a formação do homem de bem. A construção do homem de bem pouco importa se ele é cristão, se ele é ateu, se ele é budista. Isso não faz diferença. Quantos bons homens não acreditavam, entre aspas, na existência de Deus, que a gente sabe que pela doutrina espírita lá é dito falando sobre isso, né? Mas quantos bons homens que diziam não acreditar em Deus, mas que eram efetivamente cristãos. Como é que eu posso dizer que Gandhi não era um cara cristão? Pô, Gandhi era hindu, né? Não era, então ele não era cristão, mas a ação dele era toda cristã. Betinho, né, brasileiro aqui, que lutou tanto tempo contra a fome, ele se dizia ateu. Ele não era cristão? Então, que a gente possa criar, oferecer as ferramentas para que esses jovens verdadeiramente construam o seu caminho, construam o futuro da doutrina espírita, mas principalmente o futuro da sociedade. E que a gente seja sincero. A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. Que a gente possa ser como Jesus foi conosco. Didático, amoroso e aberto. Eu não consigo imaginar Jesus dizendo, não, meu filho, não fale sobre isso. Eu não consigo imaginar Jesus dizendo, não, com fulano de tal eu não ando, com ciclano de tal eu não converso. Eu não consigo imaginar isso. Será que vocês conseguem? Né? O Ismael está dizendo aqui, ó, tudo que aprendi na infância sobre o espiritismo repercute até hoje na minha vida, né? É isso. É isso. E esse vai ficar reverberando para sempre nas nossas ações, nas nossas atitudes. A gente pode tomar atitudes erradas, mas tá lá. Tá lá. Quando a gente planta bem, a construção é linda. É maravilhosa. Quando a gente coloca na rocha a nossa construção, né, a construção do futuro, a construção do presente. Vamos construir esse presente com esses jovens. Poxa, se aquele jovem ele é um espírito milenar, talvez muito mais conhecimento do que eu, por que, que eu só chamo ele para tocar violão na casa espírita? Por que, que eu só chamo o jovem para fazer abraço fraterno? Por que, que eu só chamo o jovem para poder participar do teatro? Cadê os jovens fazendo palestras públicas? Cadê os jovens na mesa mediúnica? Cadê os jovens nas tomadas de decisões das casas espíritas? Vamos fazer um trabalho? Vamos fazer um trabalho. Então chega aqui, vamos chamar a juventude. Vamos chamar a juventude e vamos conversar sobre isso. Poxa, a gente está com um tal projeto, o que vocês acham sobre isso? E que eles possam tomar as rédeas dos trabalhos. Vamos esperar com que os dirigentes tenham que desencarnar para que o espaço seja aberto. Vamos construir hoje. Né? E que esses jovens possam construir junto também aos mais jovens, aos mais novos. E é assim, através dessa troca, que a gente vai aprendendo, que a gente vai tendo sacadas, descobertas, né? A gente tem todo dia lá no culto que a gente realiza, né? Todo dia a gente tem casos de jovens, mas muito jovens mesmo, e que chegam para realizar o estudo lá no nosso culto e que dão uma aula que todos nós, pessoas com 40, 50 anos de doutrina espírita, saem em silêncio, porque o jovem ele veio e deu uma aula. Quanto tempo você tem de doutrina espírita, meu filho? Entrei tem 1 ano na casa espírita. Mas ele vai lá e dá uma aula, uma reflexão tão rica, né? E a gente fica se furtando dessa oportunidade de estar em contato com essas informações que podem nos levar a caminhar e a aprender. Né? Não existem respostas prontas, existem perguntas. E são essas perguntas que vão movendo a nossa sociedade. Bom, para a gente encerrar, eu queria falar sobre o moço do manto marrom. Né? O moço do manto marrom, ele vai aparecer, precisamente, vou dizer para vocês, ele vai aparecer lá no Evangelho de Marcos, né? No capítulo 9, item 38 a 40. Na seguinte passagem. Disse-lhe João, mestre, vimos um que, em teu nome, expelia demônios, o qual não se segue, e lhe proibimos. Não vai poder expelir demônios. E disse Jesus, não lhe proíbas, porque não há nenhum que faça milagre em meu nome e que possa dizer mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Então tinha um homem que estava expulsando demônios, que estava curando pessoas, e esse homem foi
asseverado por Marcos, né? João, perdão, né? Dizendo que não, você não pode fazer isso. Você não anda com a gente, você não é discípulo, você não caminha com Jesus. O que é isso, cara? Você vai ficar falando em nome de Jesus, curando as pessoas aí e tudo mais? E aí, é só essa aparição do homem, do moço do manto marrom que existe. Mas, graças à doutrina espírita e à belíssima psicografia da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, na obra Ressurreição e Vida, ditada pelo espírito de Leon Tolstói, russo, né? Nos conta que o moço seguia o mestre, por onde ele andasse, ouvindo avidamente e registrando em papiros ensinos e relatos que seriam exaustivamente lidos e meditados. Então ele ia atrás de Jesus ali, né, com aquele bloquinho, anotando, deixa eu ouvir aqui, eu não sou do grupo dele, mas eu vou lá. E sei que Jesus está ali, eu vou lá, né? Vamos lá, vamos lá. E aí ele ia anotando e ia refletindo sobre aquilo que Jesus tinha passado, sobre aquilo que Jesus tinha falado e tudo mais. Certo dia, quando da cura da filha de Jairo, o moço, ao acompanhar os fatos em meio à multidão, ficava ali naquele grupo, né, Jesus ali fazendo as suas ações, que se acotovelavam na propriedade, as pessoas todas ali querendo ver, teve seu rosto tocado pelo manto de Jesus. Ele o beija com adoração. Então, o moço beijou o manto de Jesus com adoração. Nesse momento, o mestre se volta para ele e seus olhares se cruzam. Imagina tu cruzar o olhar com Jesus. Um JC ali de frente para você cruzando o olhar. Nossa senhora, o coração chega até a palpitar. Enquanto o Senhor o abençoa, pondo a mão sobre a sua cabeça. Após a advertência do mestre, isso já em outro momento, João voltara ao contato com o moço do manto e lhe afirmara a confiança de Jesus, né? Que Jesus falou que ele podia continuar com o seu trabalho. Com seu alaúde e seu pífano, né? Que são instrumentos musicais, passa a cantar. Ele começou a cantar. Ele pegou instrumentos musicais e começou a cantar e contar a história do príncipe que desceu do céu para amar os homens sofredores. Atraindo crianças e jovens e adultos, né? Prossegue curando as dores físicas e libertando os obsidiados. Olha que bacana. Um dia, em sonho, após as dores do Calvário, Jesus lhe aparece, dizendo da necessidade de focar em suas ações mais na educação das almas que na cura dos corpos. Então Jesus aparece para ele e fala: precisamos educar almas. Precisamos que você continue o processo de educação das almas, porque os corpos, eles vão se deteriorar e eles vão deixar. Mas a educação é para sempre, é eterna, amigos. Aquilo que a gente efetivamente aprendeu nessa encarnação, pode vir mais 200.000 encarnações, a gente vai levar com a gente, né? Então, vamos educar almas. Anos se passaram e o moço do manto marrom desenvolve ali e acolá sua ação evangelizadora, distribuindo até mesmo cópias de seus registros aos que considerava de fato convertidos ao evangelho. Tudo aquilo que ele escreveu, né, ele ia passando para outras pessoas poderem também ter contato com a história de Jesus, com as ações que Jesus promoveu. Mais tarde, até em Roma, se viu um velhinho, o avôzinho do manto roto, tocando pífano e alaúde, divulgando os ensinos de Jesus. Ser tocado pelo Senhor, semelhantemente ao moço do manto marrom, o evangelizador é alguém que precisa ser tocado pela mensagem do Mestre, internalizando passo a passo os valores e os ideais do Evangelho, para vivenciá-los. E aí existem alguns aprendizados que a gente pode ter com a história do moço do manto marrom. O primeiro, ser tocado pelo Senhor. A gente tem que aceitar ser tocado por isso. Não basta só a gente reproduzir como papagaio. A Selma falou muito bem logo no início, né? Reproduzir como papagaio. A gente tem que ser tocado por aquilo. Não acreditar cegamente é valorizar os aprendizados de Jesus. Questionar aquilo.
discutir aquilo. Pô, vi uma... Pô, mas peraí, isso não sei se isso está certo. Questionar o que é dito dentro da casa espírita, o que é dito em palestras, o que é dito em livros. Questionar não é nada de errado, a gente aprendeu que é errado, né, a gente questionar, mas não é, mentira, quem disse isso está muito enganado. Quando eu questiono a obra de um grande médium ou de qualquer um, eu estou valorizando esta obra. E foi nessa base que a doutrina espírita foi construída, através de questionamentos. Tanto é que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas, né? O segundo ponto que a gente pode trazer dessa história é a aceitação do chamado para o serviço. A assimilação do conteúdo evangélico doutrinário não pode ser passiva. É preciso compreender a dinâmica que o Evangelho propõe a todo aquele que lhe bebe a água viva do esclarecimento e da consolação. Não basta saber, é preciso agir de modo transformador. Aceitar o chamado. Vamos lá, vamos para o convite, vamos para o trabalho, vamos trabalhar, vamos efetivamente botar a mão na massa e vamos errar, hein? Vamos errar. Vai acontecer. A gente vai errar, vai pedir desculpa, vai consertar e vai seguir em frente. Mas é preferível o trabalhador que segue no trabalho tendo seus erros do que aquele que cruza os braços e diz: eu não estou preparado ainda, vou ficar aqui, sabe? O dia que eu estiver preparado, o dia que eu tiver quando eu tiver a altivez de Chico Xavier, aí eu faço o que ele fez. Amigo, se Chico fosse pensar dessa forma, ele nunca tinha psicografado o número de livros que ele psicografou, né? O outro ponto que a gente tem é a integração com a comunidade. O bom educador moral, ele precisa estar integrado com a comunidade. O moço do manto marrom buscava se informar dos costumes, linguagens, interesse dos ouvidos, sendo bem acolhido principalmente por crianças e jovens. Ele tocava música, ele falava sobre a vida daqueles, e ele era um senhor. Então ele se comunicava com aquele público, né? Igualmente, o evangelizador é alguém que deve conhecer o público junto ao qual desenvolve sua ação, para ter maior e mais profunda clareza quanto à forma de atuar, né? Então, poxa, eu trabalho em tal bairro. Pô, o que se faz em tal bairro? Quais são as ações? O que esses jovens eles fazem? O que essas crianças elas fazem nesse bairro? O pessoal que gosta de soltar pipa, eles não gostam? Quais são os tipos de filmes que eles assistem? Quais são os tipos de música que eles ouvem? Vamos ouvir. Sem preconceito, meus irmãos. A gente com certeza vai encontrar no mundo deles elementos que a gente pode linkar. Às vezes eu não consigo falar com um jovem, por exemplo, explicar o que é o bom samaritano. Mas através de elementos do mundo dele, histórias, acontecimentos, o youtuber famoso, eu posso me inteirar e puxar aquilo para cá, né? Às vezes a gente chega lá querendo contar piada dos anos 80 e ninguém entende, todo mundo fica olhando para nossa cara assim: meu Deus do céu, esse bicho é velho mesmo, hein? Né? Ó, a Clarice está falando que está aprendendo Minecraft. É isso. Minecraft é um jogo, tá, gente? Para quem não sabe, mas está disponível em várias plataformas. No Minecraft você aprende muita coisa, né? Então, enquanto evangelizador, eu preciso saber qual é o universo dele e me inteirar desse universo. Eu preciso chegar ao universo dele. Jesus não pediu para ninguém ser espírito puro para conversar com ele. Ele se transformou em popular para conversar com o povo. É essa a diferença, né? Outra coisa, o uso de técnicas e recursos. O autor espiritual, né, Tolstói, ele destaca na apresentação do discípulo anônimo seu interesse em registrar os ensinos e fatos de Jesus. O estudo e a meditação, o uso de recursos como a poesia, o canto, a música, a narrativa, eram regados pelo sentimento de amor e dedicado a Jesus. O evangelizador consciente sabe que deve buscar o conhecimento evangélico e doutrinário, desenvolver habilidades comunicativas, né, e fazer uso da arte, de recursos didáticos, de relações afetuosas. Daí a necessidade permanente do estudo e da pesquisa, da oração e da preparação espiritual, da organização do processo de ensino-aprendizagem para o alcance dos elevados objetivos da evangelização, né? Entender esses processos é fundamental. Eu não preciso ser nenhum catedrático para entrar na evangelização, mas a partir do momento que eu entrei, eu preciso me dedicar a compreender aquilo ali. E eu vou aos poucos.
métodos de ensino, modelos de ensino. Pô, se eu tenho 40, 50, 60 anos, eu aprendi num modelo que não cabe mais hoje em dia. Eu posso enfiar isso goela abaixo daquela criança, daquele jovem, ou eu posso me transformar, encontrar novas saídas. E, gente, engana-se quem acha que precisa de muito dinheiro. Eurípides Barçanufo, que era um cara muito à frente de seu tempo, que trouxe pedagogias ao nosso planetinha que só muitos anos depois foram ser compreendidas. Ele sentava abaixo de uma árvore e ali ele desenvolvia toda a sua obra maravilhosa, olhando o céu, percebe? Então não é dinheiro e tecnologia que a gente está falando. A gente está falando de transformação do processo educativo, do processo de educação moral. O trabalho anônimo. O discípulo anônimo do manto marrom não buscava aplausos ou sequer exigia integrar o grupo que de mais perto acompanhava Jesus. Ele não queria estar naquele grupo, ele queria entender, ele queria compreender Jesus. Pouco importa, né, se vão exaltar meu nome ou não. O importante é eu estar no trabalho, eu entender aquele processo, né? Assim devem ser os tarefeiros da evangelização, trabalhadores anônimos que não buscam o destaque, mas que realizam silenciosamente o serviço que o pastor sublime lhes confiou, né? Agora, nós também, como Casa Espírita, temos que dar mais valor a esses irmãos, né? Temos que dar valor mais a esse trabalho, né? Temos que atuar mais como suporte desses irmãos que estão ali na linha de frente, fortalecendo e permitindo que eles consigam avançar nessa construção. Mas é claro que é uma construção anônima, né? Muitos anos depois, talvez aquele evangelizando nem saiba mais quem é você. Mas aquilo que foi plantado com o seu auxílio é para sempre. E não tem prazer maior do que você olhar para um evangelizando e, puxa vida, sabe? Hoje em dia, outro dia, os jovens da Casa Espírita que eu frequentei durante 34 anos, eles estavam promovendo um encontro na Casa Espírita. Então tinha uma jovem no site da Casa Espírita falando sobre aquilo. Deve ter mais ou menos 16, 17 anos. Eu evangelizei ela quando ela tinha 7 anos. Ela talvez não lembre de mim. Mas ver aquela jovem ali à frente do trabalho, para mim, foi uma felicidade muito grande. Saber que, de alguma forma, eu posso ter ajudado aquele espírito a estar à frente do trabalho como está hoje. Isso é enriquecedor. Não existe dinheiro, não existe reconhecimento no mundo que pague isso. Saber que, de alguma forma, a gente construiu alguma coisa junto aos outros, né? Por fim, o compromisso com a educação moral. Em dado momento da sua narrativa, Tolstói informa que o moço sonha com Jesus a lhe dizer: será bom que te dediques também a educar corações e caracteres para os meus serviços do futuro, que abrangerão o mundo inteiro através das idades. Então, evangelizar, educar moralmente, na concepção de Jesus, é construir para o futuro. Não é construir para hoje, não é construir para agora, é a construção do futuro. Jesus já construía naquela época o que nós estamos vivenciando hoje. O moço, né, do manto marrom, ele tinha que construir o futuro. Que a gente possa hoje ser a ferramenta de construção desse presente e desse futuro. Que a gente possa efetivamente se dedicar à educação moral, né, sem dogmas, sem crenças estapafúrdias e sem julgamentos. Porque nós não gostamos de ser julgados. E o único que deve julgar é a nossa consciência. Que cada um possa construir em si a evangelização e levar aos outros corações como uma grande luz. Porque educar moralmente é distribuir a luz, distribuir para outras pessoas aquela luz que acende os nossos corações. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Desculpem o jeito um tanto quanto psicodélico desse amigo aqui, mas eu tento ser o mais sincero possível frente às minhas reflexões. Mas é importante que eu diga que a palestra, apesar de baseados em estudos,
tem muito das minhas reflexões próprias. E espero que cada um possa construir as suas. Vamos então, né, fazer a nossa prece para a gente poder passar para o próximo momento, agradecendo, né, irmãos? Porque todo dia é dia de agradecer. Temos muito mais do que precisamos, com certeza. Então, que o Mestre Jesus, esse educador maravilhoso, junto com Hippolyte Leon Denisard, junto com Eurípides Barçanufo, Meimei, possam nos envolver os nossos corações nesse momento. Agora, nesse momento, estamos recebendo em nossas casas os bons amigos espirituais. Esses amigos que estão aplicando em cada um de nós o passe fluídico, fluidificando nossa água, limpando os nossos corpos físicos e também os nossos corpos espirituais. Que possamos ser agradecidos pela oportunidade, de toda a assistência, de todo esse carinho, e que tenhamos certeza, meus irmãos, que hoje estamos plantando o mundo do futuro. Mundo este que será um mundo muito melhor do que hoje. Porque não existe nada que possa impedir a lei de evolução. Então o mundo será maravilhoso, será de cordialidade, de fraternidade, de amor, de companheirismo. E nada pode impedir isso. Que tenhamos fé, confiança, certeza de que este que comanda nosso planeta não esqueceu de nós a nenhum momento. E com um grande sorriso, nos convida ao trabalho, nos convida a pegar cada tijolinho na construção desse mundo novo que nós tanto almejamos. Que sim seja, graças ao nosso bom Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Deixa eu aproveitar e subir a Nízia também. Nós que agradecemos, Lúcio, tá? Foi realmente de muita reflexão. Tem muito material aí para as meninas da evangelização estudarem, debaterem, tá? Bastante coisa. A Nízia agora vai tocar uma música para a gente finalizar de maneira bem harmônica. Vai ser o Vestes Liriais, ou Nízia? Vestes Liriais. Então vamos lá.
Lindo, Nízia. E não esquenta a cabeça, não, de errar, não. Errar é normal. Eu não errei a abertura quando comecei, botei a palestra de sábado, enquanto que eu estava com a outra na agulha. Estou com 2 computadores. Aí eu troquei num, esqueci de trocar no outro e levantei. Acontece, ao vivo acontece, né? Nízia, só erra quem trabalha. Quem trabalha erra, como eu erro, você errou. Quem não trabalha, aí só critica. Quem não trabalha só vai criticar. Quem trabalha, erra, normal. Dá para ter uma saideira? Dá tempo? Dá tempo. Não. Pode ser o óleo em tudo? É óleo em tudo. Isso. Então, vamos lá, óleo em tudo. Peraí. Eu pensei que não ia ter. Fica tranquila, Nízia. A gente não precisa pegar a barca. Ainda bem, né? Perfeito, Nízia. Perfeito. Pela SEIP, nós nos vemos no sábado, né? Aí conto com a presença sua e do Luiz. O Luiz está aí, um espectador bonito, ó. Tô gostando de ver, Luiz. É minha plateia. É a tua plateia. Beijo no teu coração.
Pelo Eurípides, a gente se vê na sexta-feira ainda, né? Na Se Deus Mayra. quiser. Pelo Eurípides, na Mayra, sexta-feira estamos juntos. Pela SEIP, estamos no sábado. Luiz, um sábado. beijo no teu coração. Lúcio, querido, muito obrigado, Obrigado. por ter participado. Boa Pode ter noite, certeza obrigada. que assim que a casa abrir, você vai retornar a Paquetá para fazer uma palestra presencial, mas provavelmente para o ano que vem, meados do ano que vem. Junto com o coral, hein? Junto com o coral, ó, com certeza. Opa, Então, que chique. isso, tá? Então, beijo no Vai ser um coração de prazer. todos, que todos fiquem com Deus e boa reflexão. Vamos finalizando. Boa noite. Boa noite, gente.